Existe uma frase que eu ouço muito no consultório. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não sei o que acontece que eu simplesmente não faço. E geralmente quem traz essa frase são pessoas que não têm dificuldade em lidar com uma planilha, em usar um aplicativo. Às vezes tem até pessoas que cuidam do financeiro da empresa, mas na hora de olhar para o próprio extrato, a pessoa paralisa. Se você já disse essa frase ou sente que esse assunto é para você, continue comigo que eu vou te falar sobre o método Mahout. Eu sou Maria Manso, planejadora financeira CFP, psicóloga financeira e atuo há mais de 10 anos nessa interface entre o que precisa ser feito e conseguir colocar em prática. Para te falar do método Mahout, eu vou dividir em três partes. A primeira é sobre duas justificativas que a maioria das pessoas trazem, mas que elas não se sustentam. A segunda, eu vou te mostrar uma imagem que descreve exatamente o que acontece. E a terceira, eu vou falar sobre as 5 etapas do método. Se você tiver só 5 minutinhos, fique pelo menos até a segunda etapa, que é ali que muitas fichas costumam cair. Então vamos começar pelas duas justificativas. A primeira, as pessoas justificam que não conseguem fazer o que precisa ser feito por falta de disciplina. E isso não é uma verdade. Muitas vezes são pessoas muito disciplinadas, conseguem levar a atividade física em dia, é muito disciplinada no trabalho, consegue ter horário de acordar. Então, assim, se o problema está só no financeiro, definitivamente não é a disciplina. E a segunda justificativa é que é falta de informação. Ah, mas eu não recebi educação financeira, meus pais não conversavam sobre dinheiro. A informação também não sustenta essa justificativa das questões financeiras, da dificuldade de olhar para o dinheiro. Eu sei que são justificativas que até tem uma certa tendência a gente querer aceitar, né? Porque se é falta de disciplina, é só eu ser mais disciplinado que vai se resolver. Mas na verdade que não é tão simples assim. Você vai entender por quê. E a questão da falta de educação financeira, falta de informação, isso também não se sustenta mais. A gente sabe que a gente está numa era que o que mais tem disponível é informação, né? Principalmente depois da inteligência artificial. Então, já tem estudos que mostram que a questão da informação, do conhecimento, ele justifica uma parcela muito pequena dos problemas financeiros. Então, eu vou te falar sobre o método Mahout que tenta responder essa pergunta. Por que que eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo? O método Mahout, para eu desenvolver, eu trouxe uma metáfora que ela foi utilizada pela primeira vez por um psicólogo, Jonathan Haidt, e depois, mais tarde, ela foi aplicada por esses irmãos Hiltz nesse livro. E o que que ela mostra? Ela fala da dificuldade em mudança de comportamento. Ela mostra como que é o processo. Então, o elefante, ele representa o lado emocional. O condutor representa o lado racional. E o caminho é o caminho da mudança, é o caminho que a gente precisa perseguir para mudar o comportamento. Se o elefante entrar em desacordo com o condutor, quem você acha que vai ganhar essa briga? Sim, é o elefante sempre. Ele é muito mais pesado, o condutor não vai conseguir levar esse elefante na marra, né? Então, eu trouxe essa metáfora para o método Mahout para a gente entender que planejamento financeiro sem entrar em contato com o comportamento, sem entender o comportamento, é o condutor querendo levar o elefante à marra. Por isso que a gente vê muitos processos de planejamento financeiro que não fracassam, mas eles são abandonados. Porque a pessoa começa super entusiasmada, fazer uma planilha, mas de repente o elefante toma as rédeas, as emoções ativam aquela pessoa, as crenças começam a reforçar aquele comportamento, a pessoa desiste. Ah, eu nunca vou conseguir, dinheiro não é para mim, vem esse tipo de crença e a pessoa desiste. E só a psicologia do dinheiro também, que é uma área que tem crescido e que é importantíssimo a gente trazer mais psicólogos para esse contexto financeiro, mas a gente olhar só para o comportamento e não olhar para a parte dos números, não ter um plano também,
às vezes não tem o resultado que a pessoa espera. Então, o método Mahout, a proposta dele é trabalhar esses dois pilares. É a gente entender o comportamento, é o condutor compreender esse elefante antes de seguir o caminho. E o caminho, ele usa a ideia do caminho é a ideia do nudge. Tem esse livro aqui também do Richter Taylor, que ele fala de nudge. Nudge na tradução é o empurrãozinho. O que significa isso? É o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente facilitar esse caminho do elefante com o condutor. Então, para ficar trazendo um exemplo mais palpável. Se você todo mês tem que decidir onde que você vai fazer o investimento para sua reserva de segurança, você está dificultando o caminho para esse elefante. Por quê? Porque toda vez que você vai pensar nisso, vem crenças que te atrapalham, podem vir emoções que te paralisam. Então, você preparar o caminho pode ser, por exemplo, colocar um investimento no débito automático. Você não precisa pensar naquilo. Todo mês é como se você estivesse pagando um boleto. Isso é a preparação do caminho para a caminhada do elefante do Mahout ficar mais leve. Então, e por que eu dei o nome de Mahout? Mahout é esse condutor, é um ofício que existe no sul e sudeste asiático, desse condutor do elefante. E não é um domador do elefante. Esse profissional, ele aprende desde muito cedo que ele só vai conseguir que o elefante siga no caminho que ele precisa se ele compreender esse elefante, se ele tiver uma intimidade com esse elefante. Então, é essa a proposta do método Mahout, é de condutor e elefante caminharem juntos e não pela força, mas sim pela compreensão. Para desenvolver, para aplicar esse método, eu utilizo uma ferramenta que eu trouxe aliás, de duas, né? Do lado do elefante, a ferramenta para a gente flexibilizar esse elefante, compreender esse elefante, conduzi-lo no caminho que a gente gostaria. Eu utilizo uma abordagem da terapia de aceitação e compromisso, né? A abordagem da psicologia, que é a ACT, que a proposta da ACT é trabalhar o Hexaflex, que ele trabalha 6 processos, que é a parte emocional, a gente entrar em contato com emoções desagradáveis para a gente não precisar de estratégia o tempo todo para fugir daquilo. A cognição, para a gente entender o que a nossa mente conta a respeito de determinados assuntos, né? Isso o Hexaflex da ACT puro. A nossa presença, a gente desligar o piloto automático e estar mais presente, porque isso também traz muito adoecimento mental e adoecimento financeiro. A nossa identidade, né? Quem eu sou, que às vezes tem uma identidade muito rígida. Valores e compromisso com valores. Eu utilizo desse Hexaflex e proponho o Hexaflex financeiro, que vão trabalhar exatamente esses 6 processos, mas com essa lupa na questão financeira. A parte das emoções, a gente compreendendo a nossa história de vida, compreendendo como que a gente aprendeu a reagir, a agir e reagir com o dinheiro, de acordo com a nossa história de vida, a gente vai entendendo que emoções são ativadas e o que eu faço quando essas emoções são ativadas. Então, por exemplo, a pessoa não conseguiu fechar o mês ficou no vermelho. Vai vir culpa, vai vir vergonha, vai vir medo, vai vir insegurança. Qual que é a primeira reação, geralmente, que as pessoas fazem? É que ela quer se livrar primeiro dessa emoção ruim. Não é... Em vez dela ter um problema financeiro, agora ela tem 2. É o problema financeiro e o problema emocional. E às vezes, muitas das vezes, para fugir dessa emoção ruim, ela toma decisões piores e que vão prejudicar a questão financeira. Então, por exemplo, para não ter que comentar na família que está endividado ou que está precisando de um dinheiro, ela vai lá e faz um empréstimo primeiro que apareça, de preferência no aplicativo, com juros mais altos, para não precisar nem de falar com o gerente do banco. E isso tem um alívio imediato, resolveu, a conta pagou o que precisava ali, mas vai vir juros, vai vir correções, o problema financeiro, sem planejamento, o problema financeiro tende a piorar. Então é aí que começa
essa bola de neve dos problemas financeiros, geralmente é nesse sentido. Então a gente precisa aprender a entrar em contato com essa emoção, a saber que a emoção ela vai passar, para a gente conseguir ter clareza e buscar uma solução mais efetiva para o problema financeiro. No pilar da cognição, a gente vai trabalhar as crenças, né? De acordo com uma família e com uma cultura e com um social que a gente foi desenvolvendo ali, a gente vai desenvolvendo um padrão, a gente vai desenvolvendo crenças que, eu sou ruim com dinheiro, o dinheiro é muito difícil, a minha vida é isso mesmo, é de fazer um empréstimo para pagar outro. Todas essas crenças vão conduzindo o elefante por um caminho inadequado. Então a gente precisa entender o que a nossa mente conta em relação a isso. Nos outros dois pilares é sair desse piloto automático. Aí eu proponho exercício de mindfulness, né? Muito simples, muito é só para a gente ir reforçando essa consciência e não sair desse piloto automático. Às vezes a gente chega cansado em casa, já vem para um piloto automático, aí vem uma sensação, um cansaço, uma frustração, emoções sendo ativadas. Aí vem na mente frases, crenças. Mas eu trabalho tanto e eu posso pedir uma comida gostosa. Abre um aplicativo de delivery, pede uma comida, que às vezes é muito mais cara do que se tivesse deixado alguma coisa preparada. Isso uma vez ou outra não seria problema. O problema é quando você vai virando padrão, naquele automatismo, né? Então, quando a gente vai olhar para esses números, às vezes a despesa com esse tipo de comportamento está representando um valor muito alto no orçamento daquela pessoa. Então, é a gente sair desse piloto automático e estar mais consciente para as nossas decisões. Depois a gente vai trabalhar a identidade financeira, que é essa questão dessa ideia que a gente cola, né, de quem eu sou em relação ao dinheiro. Então a gente flexibilizar essa parte, porque eu não sou, a gente vai afastar dessa sensação de que eu sou um fracassado em relação ao dinheiro e eu estou me vendo que eu estou fracassando aqui, mas eu posso mudar a direção. Quando a gente consegue recontextualizar isso, muitas mudanças podem aparecer. E os dois últimos pilares, importantíssimos também, são os pilares do valor e do compromisso com o valor. Então, quando vem essa frase, mas eu vou pedir uma comida gostosa porque eu mereço, eu vou comprar uma roupa nova porque eu mereço. A gente vai primeiro entender os valores, o que realmente tem valor para você. Valor para mim é da segurança para a família. Se a segurança para a família é um valor tão importante e você está gastando o seu dinheiro para se livrar de emoções desagradáveis, você está usando o seu dinheiro desalinhado ao seu valor. Então, descobrir isso, o que para mim, o que para você realmente tem valor, e a gente conseguir colocar esse dinheiro para caminhar de acordo com aquilo que é valoroso, também é uma forma da gente flexibilizar esse elefante para ele caminhar junto com o condutor. E o compromisso com valores é a gente pensar em pequenas etapas. A gente não precisa pensar num mega plano todo, né, passando pelas 6 aves que a gente vai ver todo bonito de uma vez. A gente vai pensar em mini metas. Hoje, essa semana, eu vou deixar uma comida preparada para eu não precisar gastar com delivery e esse dinheiro ir para uma reserva de segurança que vai estar mais alinhada ao meu valor. Isso são as ações comprometidas em relação ao dinheiro, que é o 6º pilar do Hexaflex, que a gente trabalha para conduzir, né, para ajudar o elefante condutor a estar num caminho aí de uma saúde financeira. A aplicação desse método, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro é conhecendo o elefante, que é conhecer essa história de vida, conhecer que emoções são acionadas ali, né, na hora de lidar com o dinheiro, entender, né, o que a nossa mente conta em relação ao dinheiro. Então, isso tudo é conhecendo o elefante. A segunda etapa é entender a direção. E aqui, às vezes, a gente precisa entrar um pouco em valores, apesar de valores estar lá no Hexaflex, que é a próxima etapa, mas eu puxo essa questão dos valores até antes da gente começar a entrar na flexibilização do elefante, que é a terceira etapa, porque a gente precisa saber a direção. Não adianta eu flexibilizar o elefante se a gente não sabe para onde a gente quer ir. Então, a gente trabalha os valores, a gente
a gente, né, vai clarear essa direção que a gente quer seguir. E depois sim a gente entra na flexibilização desse elefante, na mobilização do elefante, que é passar pelo Hexaflex dos 6 processos, né, que a gente já falou aqui pouquinho antes daqueles 6 processos do Hexaflex, para a gente conseguir flexibilizar esse elefante e seguir com ele naquela direção. Depois, a quarta etapa, aí sim o condutor entra em ação, porque o elefante já está compreendido, a gente já sabe qual direção seguir, ele já está mais flexível, então o condutor, que aí é a parte mais do plano financeiro, né? Que a gente também passa por 6 processos do planejamento financeiro, né? Segundo a certificação do CFP, a gente vai atuar em 6 processos aí, que é a quarta etapa do método. E a quinta etapa é que a gente sabe que esse elefante ele foi desenvolvendo ao longo da vida, então ele é muito forte, a gente não vai conseguir fazer um trabalho para que o elefante nunca mais desvie. O elefante vai tentar mudar de direção em alguns momentos. Então vem essa quinta etapa, que é a antecipação. E a quinta etapa é a antecipação de barreiras. A gente sabe que esse elefante pode desviar, né? A gente é humano, então a gente não está trabalhando com um processo rígido, a gente precisa estar trabalhando essa flexibilização o tempo todo. Então, o que o método propõe é a gente ter estratégias para lidar com essas barreiras que podem acontecer. Né? A nossa vida pode ter tanto barreiras externas como as internas. Barreiras externas, no caso de a perda de um emprego, que às vezes a reserva de segurança não foi suficiente, na fase de luto, fases de questões que a gente não tem como prever, né, o impacto disso, a gente chama dessas barreiras externas. Barreiras internas, quando a nossa emoção foi mais forte, o elefante foi mais forte, a gente acaba desviando, fazendo uma compra que não estava no planejamento. Isso tudo pode acontecer e a gente prevê isso. Só que a gente vai ter estratégias para a gente lidar quando essas barreiras aparecerem aí para o plano não ser abandonado. Falei um pouquinho atrás que eu utilizo de 2 abordagens principais, né? Porque é lógico que tem outros conhecimentos, outras técnicas envolvidas, mas as 2 abordagens principais é a ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso, e a proposta do planejamento financeiro, né, da certificação que propõe a gente passar por essas 6 áreas, que também é uma etapa aí do método. E eu estou lançando um livro, que o livro se chama Não é Falha Sua. Ele vai ser lançado dia 15 de outubro de 2026. Se você está ouvindo esse vídeo antes disso, o primeiro capítulo está disponível. Tem um link aqui embaixo. Você pode se inscrever se você quiser antecipar essa leitura aí antes do lançamento. E obrigada, e seguimos com esse assunto aí que a gente sabe que é muito importante, essa necessidade de olhar também para a saúde financeira, porque ela envolve várias áreas da nossa vida. Até o próximo.